Meus amigos, como era de esperar, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa derrubou o veto parcial de Romeu Zema ao reajuste dos servidores. Parlamentares acompanharam o parecer do relator, deputado Sávio Souza Cruz. O único voto contrário foi da base do governo, foi do deputado do Novo, Guilherme da Cunha. Agora o texto vai para o plenário, amanhã são 39 deputados, maioria simples, que podem fazer a derrubada do veto do governador Romeu Zema. Antes de passar a palavra para os nossos talkers, eu gostaria de lembrar que, pela legislação, os 10,06% já estão autorizados. Esses já são garantidos ao servidor. As pessoas estão espalhando boatos aí que se não derrubar o veto do governador, nem os 10,06% já estão aprovados no projeto. E os outros todos aditivos e adicionais sugeridos pela Assembleia, que se derrubado amanhã o veto no plenário, eles serão aprovados, eles só poderão entrar em vigor a partir de novembro. Porque neste período até a eleição, não se pode conceder nada além das perdas inflacionárias, da reposição das perdas inflacionárias. Antônio Claré, nós já falávamos aqui e já debatíamos um pouco sobre isso, já dizendo que era esperado o veto ao governador a derrubada do veto, aliás, do governador Romeu Zema. Nós já esperávamos que isso fosse acontecer. Como é que você vê essa situação agora que é uma realidade a derrubada do veto? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente não consegue entender qual é o propósito principal e original da Assembleia, mas vamos ver o que você pensa a respeito, Clara. Ô Paulo, eu gostaria de citar aqui 3 grandes homens que foram presidentes da República, que tiveram responsabilidade fiscal, deixaram o populismo de lado para fazer o que era certo, que foi Campos Salles, foi o Castelo Branco e foi Fernando Henrique Cardoso. E ao serem responsáveis do ponto de vista fiscal e tomarem medidas impopulares, eles trouxeram aí uma década de pontos positivos para o Brasil. Hoje a gente está vendo isso acontecer com o veto do Romeu Zema, que está seguindo a linha desses 3 líderes ao deixar o populismo de lado, deixar a eleição de lado e fazer o que é certo para os mineiros pelos próximos 10 anos. É uma pena que alguns deputados estejam insistindo nesse engodo. E eu falo que é engodo, porque vai derrubar e depois, judicialmente, se for o caso, vai ser desconsiderado esse veto, porque é ilegal. Você falou muito bem aí, a lei eleitoral impede aumentos nesse período de 6 meses antes das eleições. Então, me parece uma grande festa, um grande show para as eleições. Camila, você acha que isso capitaliza voto para os deputados que votarem para derrubar o veto do governador? Vão agradar suas bases de servidores? Nós sabemos que naquela comissão existiam ali representantes que têm as suas bases privilegiadas pelas emendas sugeridas. Como é que fica isso? O que você acha? Camila, não estou ouvindo a Camila. Vamos passar para o Rodrigo, daqui a pouquinho a gente recupera o som da Camila. Rodrigo, queria a tua opinião nesse tema. Esse tema que a gente está aí há algum tempo falando. Não é difícil entender a derrubada do veto por conta das posições que a Assembleia tem tomado. Mas é difícil a gente entender que isso seja algo que seja favorável ao Estado, né, Rodrigo? Como é que você vê isso? Paulo, vou começar pedindo desculpa pelo meu áudio. Em breve eu vou trocar aqui o equipamento e acho que vai melhorar. Mais uma vez a gente está vendo os deputados pegando uma carona eleitoral para atingir essa base de servidores que se iludem também com a possibilidade de ter um aumento inconstitucional e fica nesse jogo de empurra, onde a gente vê as pessoas que querem de fato resolver o problema ou pegar carona em pautas populistas e não simplesmente tratar como deveria, que é ter um aumento em cima do limite previsto pela lei e não sonhar com aquilo que fure o teto. Como bem disse aí o Claré, a gente vê aí a ação dos deputados tendo mais uma vez esse péssimo exemplo de gestores públicos e mais uma vez o governo tentando se manter aí dentro da responsabilidade fiscal e no final vai se resolver pela justiça, nenhum nem outro. A justiça mesmo irá acatar aí aquilo que é devido dentro da lei e ficará elas por elas. Mas mais uma jogada populista de eleitoreira e que Minas fica prejudicada pelo egoísmo político dos deputados da Assembleia de Minas Gerais.
Camila, agora sim, acho que está solucionado o seu problema de áudio. Eu queria te ouvir a respeito desse tema que a gente abre o programa, essa derrubada do veto do governador Romeu Zema, uma derrubada que preocupa, como disse o Claré, porque tem aí um viés de deputados querendo agradar bases. A gente viu na composição da comissão, os deputados que têm ligações com as bases que receberam emendas favoráveis se constituíram em maioria. Como é que você pensa disso? Paulo, não é à toa que as galerias da Assembleia foram abertas justamente no dia da apreciação dessa questão na Assembleia. Você havia me perguntado se eu acreditava que isso capitaliza votos. Isso capitaliza, sim, muitos votos, porque senão esse joguete não estaria sendo feito. O que eu fico em dúvida é em relação ao seguinte: para que serve o sistema de freios e contrapesos se o legislativo derruba algo que o executivo já tinha feito uma análise econômica e já tinha ponderado que aquilo é o possível de se pagar com responsabilidade para a próxima gestão? Outra pergunta que eu faço: que seja o Romeu Zema ou que seja outro governador, quem vai conseguir cumprir com o que a Assembleia está aprovando agora? E uma outra questão: eu acredito que o governador vai fazer todas as análises, e aí eu falo governador, mas é a equipe dele, vai analisar e vai tentar de todas as maneiras encontrar alguma falha material, alguma falha na promulgação dessa lei, na aprovação dessa lei, para acionar a justiça e tentar encontrar aí algum aspecto inconstitucional que desobrigue ao executivo a cumprir isso. Então, é uma briga que hoje está sendo eleitoreira e política e que os próximos caminhos para isso certamente serão judiciais, Paulo. Então, assim, sem sombra de dúvida, é eleitoreiro, porque, igual na semana passada você perguntou, né? Camila, os servidores, eles não estão preocupados com o cofre público, eles não entendem essa questão, e tanto eu quanto os outros talkers, a gente chegou ao mesmo denominador comum, né? Quando a barriga dói e quando a lata de arroz esvazia, a tendência é que nós olhemos assim pelo nosso próprio umbigo. E a inflação está também aterrorizando muito e contribuindo muito para essa falta de compreensão, digamos assim, por parte do servidor que está cobrando o que a Assembleia está oferecendo. Bom, o governador Romeu Zema veio hoje ao Twitter, hoje pela manhã foi ao Twitter, reiterou o que já vinha falando. Ele disse que prefere não ser eleito do que quebrar o que preconiza a lei do regime de recuperação fiscal do Estado. E ele disse também que o Estado está no limite. Minas Gerais está no limite, não pode mais comprometer-se em nada com o seu orçamento. Um orçamento que, a gente sabe, foi passado para o governo, embora o governador anterior queira sempre negar esse fato, foi passado para o governo numa situação muito difícil. Você pode até estar julgando uma defesa coordenada e intransigente ao governador Romeu Zema por parte do nosso grupo, mas veja bem, a gente pode querer alguém que não tenha responsabilidade fiscal? Porque eu penso em mim, eu penso na minha casa, espero que você pense na sua também, espero que os deputados pensem na casa deles. Gasta-se na sua casa, senhor deputado, senhora deputada, gasta-se na sua casa mais do que aquilo que o senhor e a senhora arrecadam? Eu esqueci, os deputados têm penduricalhos, a vida é mais fácil, a nossa vida é mais difícil, eu tinha esquecido isso. Eu esqueci, me desculpem, deputados, a vida dos senhores é mais fácil que a nossa. Eu sei que é. Mas, por exemplo, na minha casa, eu não consigo gastar um centavo a mais do que eu ganho. Porque se eu passo para o outro mês, acumula. E se eu passo para o mês seguinte, acumula mais ainda. Isso chama-se responsabilidade. E é o que se espera de um gestor. E por isso a gente tem tranquilidade para dizer que, nesse caso, não há como burlar a responsabilidade. A não ser que os deputados, de maneira responsável, indicassem de onde sairia cada centavo daquilo que foi proposto pelas emendas. Rodrigo, a gente discutiu aqui outro dia, eu falei no Talks hoje, eu falei no Central hoje, estou repetindo a mesma coisa, a dificuldade do governador Romeu Zema em fazer uma composição dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
durante todo esse primeiro mandato do governador Romeu Zema, ou esse mandato atual do governador Romeu Zema, ele teve muita dificuldade em formar maioria na Assembleia. E nesse caso da votação do veto, inclusive, teve até surpresa. Gente que era, ou se dizia da base do governo, que mudou de ideia no meio do caminho. Como é que você entende essa dificuldade do governo em relacionar-se, em formar a sua maioria de apoio na Assembleia Legislativa? Paulo, o momento, principalmente, é um momento onde você precisa fazer campanha para a maior base possível como candidato à eleição. Os deputados estão fazendo esse jogo, eles estão jogando para a plateia, jogando para os servidores públicos, enganando, iludindo e fazendo aquilo que há de pior na política, que é essa irresponsabilidade com o nosso dinheiro, essa demora em votar, foi explicada, em votar esse projeto de responsabilidade fiscal, foi explicada agora, porque literalmente queriam fazer uso político de uma ferramenta no qual o Estado inteiro perde. Então eu estou muito assustado com o quão pequeno foi a cabeça desses deputados em colocarem dessa forma uma pauta tão importante para o nosso Estado voltar a respirar, até aí o benefício do dinheiro da União, de ter acesso a recursos, mas, enfim, mais uma vez a velha política sobressaindo aquilo que todo mundo, a maioria esmagadora das pessoas esperam que seja diferente. Mas está aí também agora a campanha, a eleição está aí. Espero que todo mundo que esteja percebendo essas manobras desses deputados entenda aí o que é melhor para o nosso Estado e o que é melhor para eles. Rodrigo, infelizmente, eles foram bem egoístas aí nessa questão e espero que paguem por isso. A sua voz não tem jeito de melhorar, não, mas o som melhorou muito, viu? Sua voz continua do mesmo jeito, a gente já tem até a informação sobre ela. Eu estou fazendo fonoaudiólogo, inclusive, eu gostaria de deixar claro que em breve estarei cantando. Olha, o dia que a sua fonoaudióloga for bem sucedida, a gente vai divulgar o nome dela, porque eu tenho certeza que vai fazer uma fila de gente na porta do consultório. Camila, você não acha que falta sensibilidade aos servidores para poder perceber que eles passaram a receber pagamentos em dia? Ah, não, mas é a obrigação do Estado. Mas os governos anteriores não cumpriram, ou o governo anterior não cumpriu. E eu não vi a deputada do PT, por exemplo, Beatriz Cerqueira, eu falo o nome, não tem problema, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho preocupação com nada. A deputada do PT, Beatriz Cerqueira, durante o governo Pimentel, não fez nenhuma manifestação reclamando do atraso dos pagamentos, reclamando da falta do 13º. Os servidores não conseguem ter essa sensibilidade que, pelo menos não, que evidentemente eles têm a garantia dos salários pagos no 5º dia útil e a garantia do pagamento do 13º. Você acha que é falta de sensibilidade, Camila? É um misto, Paulo, de falta de sensibilidade com aquela questão da necessidade que eu falei. Por quê? Quem antes gastava R$400 num supermercado, hoje está gastando 700. Tá bom, aí você me fala, mas Camila, tá todo mundo assim, não é só o servidor público. As pessoas da iniciativa privada não tiveram aumento salarial e também estão passando por isso. Mas é aquela velha tendência, o ser humano nasce com uma tendência mesmo, repetindo a palavra, de olhar para o próprio umbigo. Com relação a essa questão do pagamento em dia, de fato é obrigação sim dos governos. E nenhum servidor tem que ser grato pelo fato dessa obrigação estar sendo cumprida. O que me estranha é isso daí que você falou, que quando a obrigação não era cumprida, as mesmas políticas, ou os mesmos políticos que abriram galerias da Assembleia para pressionar uma aprovação desse reajuste que não cabe no cofre do Estado no momento, são as pessoas que nada fizeram quando o funcionalismo público ficava sem receber durante meses, ficava sem 13º e sem os adicionais, sem as gratificações já foram por água abaixo. Então, Paulo, é isso mesmo que você falou, ninguém está preocupado com a administração pública, até mesmo porque o servidor também se pergunta, os políticos ou os gestores públicos, eles não estão deixando de abastecer seus carros, seus carros, que eu digo, aqueles usados pelo funcionalismo público, aqueles que são do Estado e que são usados por pessoas que têm determinados carros. Eles não estão deixando de fazer suas viagens de avião, eles não estão cortando na própria carne
Talvez o que falte ao Estado é mostrar que está cortando na própria carne para que o servidor entenda a necessidade desse reajuste não acontecer agora. Não sei se eu fui muito clara, mas é mais ou menos isso. Clara, você citou alguns políticos. Eu até esqueci quais foram aqueles que você citou que foram que compactuaram com a responsabilidade fiscal. Isso não dá voto? Ser responsável fiscal, fazer gestão pública com responsabilidade, não dá voto? Não repercute com o eleitor? Pois é, primeiro, vale a pena repetir o nome dele, inclusive para dizer que quando a gente aqui está parando o posicionamento do governador Romeu Zema, não é que a gente gosta, admira ou não. Eu estou citando aqui uma pessoa que eu, inclusive, tenho sérias críticas a ela, e chamo, inclusive, de esquerda, que é Fernando Henrique Cardoso. Campos Salles, o Castelo Branco e Fernando Henrique Cardoso foram homens que, independente de ideologia, tinham responsabilidade fiscal, não se preocupavam com a popularidade, que foi o que foi repetido agora por Romeu Zema. O que as pessoas têm que compreender, Paulo, é que o governo estadual, o executivo, propôs um ajuste, um reajuste para os servidores, dentro do que podia, dentro do que conseguia cumprir. E deputados, nem todos, estão aí, não, tem que dar mais, tem que dar isso a mais, aquilo a mais, sem ter ciência, sem ter consciência ou responsabilidade do que é possível, do que tem no caixa. Para quê? Para fazer graça, para ter o voto desses servidores. Ô Paulo, ser responsável fiscalmente, responsável do ponto de vista fiscal, não dá voto. Sabe por quê? Porque vai dar voto para o ser pensante, que para e pensa, olha, a gente precisa ser justo do ponto de vista fiscal, para a gente não ter aumento de imposto, para a gente não ter inflação, para a gente ter eficiência. Agora, o gado, vamos dizer assim, o gado de verdade, que é a massa, o povão, não entende isso. Vai na onda. Uma pena.